Princesa Laranjada, de Pedro Sena Lino, é a nossa sugestão para os leitores com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos. Da coleção Verso da História, publicada pela Quid Novi, este título revela-nos o reino que podemos encontrar no interior de uma laranja. As ilustrações são de Stella Batista. Esta história, que eu tive o gosto de escrever e o gosto maior que a Estrela ilustrasse, é uma história que eu ouvi contar muitas vezes quando era criança. Uma tia minha, uma tia-avó, contava a mim, aos meus irmãos, aos meus primos, esta história, numa versão mais ou menos próxima da que foi depois coligida nos cantares, nas coletâneas orais, de Leite Vasconcelos e outros. E foi um desafio particular para mim, porque escrevo poesia, mas fazer uma versão poesia para crianças era mais difícil, tendo ainda mais uma versão excelente e mental vinda da infância, não é? Daquela contadora de histórias, e portanto também é uma homenagem a esta tia que nos contava estas histórias, sobretudo esta que nós gostávamos muito. Eu ilustrei a Princesa Laranjada, foi um trabalho muito agradável de se fazer, porque para além de eu trabalhar com o Pedro, trabalhar com alguém que se conhece bem é sempre muito mais fácil, principalmente para um ilustrador, porque houve aqui uma interação e uma dinâmica muito grande, muitas das vezes é difícil de se conseguir, e principalmente porque ao surgir a Princesa Laranjada, nós fomos conversando e tive uma antevisão do que é que o Pedro imaginava, e íamos trocando ideias, e isso realmente torna sempre o trabalho muito mais fácil de se concretizar. Todos os personagens, eu penso que o que eu gostei mais de ilustrar foi sem dúvida a Megera. Eu acho que isto é um bocadinho como os atores que gostam de representar sempre o vilão, e o vilão é sempre muito melhor de representar. Ainda me lembro quando eu lhe expliquei mais ou menos como é que eu imaginava a Megera, do Pedro me dizer: fazes-lhe uma verruga. E foi realmente um projeto muito bom de se fazer, muito agradável. E depois porque temos também muitos elementos naturais que é interessante trabalhar, como a laranja, como não teve que ser só uma questão muito ficcional, os personagens muitas das vezes têm sempre este caráter infantil, mas depois se colocarmos alguns pormenores reais, acaba sempre por dar uma graça à ilustração, que acaba por cativar mais as crianças também. Para mim foi um desafio muito interessante também recontar esta história, porque sendo uma lenda tradicional, e que é engraçado que há dados que existem em Portugal e depois os dados que existem são de outros países completamente distantes, e a versão original de facto era das 3 cidras, mas eu resolvi colocar como laranjas porque há na literatura russa a história das 3 laranjas, aliás, que o Prokofiev até fez um bailado. E o que me interessa na história, e penso que também era isso que a Stella também pensava quando me referia nos elementos naturais, é que numa época em que as crianças crescem com elementos nas suas histórias ligados aos jogos de computador que são completamente artificiais, a coisa mais simples e estranha, como abrir uma laranja e ter uma princesa lá dentro, causa-lhes enorme surpresa. E, portanto, há uma graça nesta história que lida, de facto, com sentimentos muito puros e com um lado misterioso que se ancora no natural, que é muito interessante. Deixar que as crianças cresçam com uma história destas, em que há, de facto, uma ligação aos elementos naturais muito forte, parece-me muito interessante. A outra coisa que é engraçada da nossa colaboração é que, de facto, eu já sinto, às vezes estou a escrever e já estou a imaginar os desenhos da Stella. Nunca fizemos, foi ao contrário, ela desenha primeiro e eu escrever a seguir. Tem próxima vez temos de combinar isto. Vamos pensar nisso. A outra coisa que a história me parece interessante, em termos de significado, é que, de facto, há toda a parte da transformação, e há várias transformações na história, o que torna esta lenda extremamente rica, que é a princesa que está dentro de uma laranja que não é nada, não é? Até beber água. Depois é a princesa que fica à espera e depois é transformada pela bruxa, é transformada numa pomba e depois volta-se a transformar em mulher. Portanto, há aqui uma ideia das transformações que ilustra muito, por exemplo, aquilo que o amor é capaz de fazer. E tive que fazer algumas adaptações na história, porque as versões originais, para as crianças, e aliás os meus sobrinhos diziam isso, nós no lançamento ouvimos isso, é violento para eles as 2 primeiras princesas morrerem dentro das laranjas. Só a terceira é que sobrevive. Mas, enfim, os miúdos sobrevivem a essa parte. Os nossos leitores mais novos. Mas de facto, depois há 2 adaptações que tive que fazer além da alteração das cidras para laranjas,
e que aliás discuti com a Estela, que foi na versão original a personagem principal era, dito com todas as palavras, uma negra, e nós só vamos alterar isso porque percebe-se que no contexto em que a lenda terá sido contada das primeiras vezes era um mistério aparecer no século XII, no século XI, alguém de pele escura em Portugal, portanto vê-se essa diferença. E nós resolvemos por isso simplesmente dizer que ela era mais morena, foi aqui uma decisão em conjunto, bem como no final, em que a megera é morta e o corpo dela é transformado num tambor, é assim a versão original. Nós suprimimos essa parte, também lhe pedi aqui conselho. E ela acabou por ficar encarcerada, ela própria dentro de uma laranja. Princesa Laranjada, com textos de Pedro Sena Lino e ilustrações de Estela Batista, é o livro que recomendamos para os leitores mais novos. O Ler Mais de hoje tem 10 exemplares deste título para oferecer às 10 primeiras frases originais sobre a Princesa Laranjada que nos chegarem através do e-mail lermaislermelhor@filbox.com. O nosso programa fica hoje por aqui com esta magnífica sugestão, mas prometemos regressar já amanhã. Até lá, pode acompanhar as nossas novidades na página do programa no Facebook. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.